Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo jóia? Tudo certo? Essa semana vai ser uma semana diferente da semana passada, porque eu tenho que dar aula agora no Fundamental 2, no nono ano. Então eu vou deixar gravado essa, essa aula sobre sucessão e sequência numérica. É na sequência do seu livro, depois de inequação modular, agora eu não lembro a página. Deve ser 21 ou 22, uma coisa assim, que eu estou sem um livro aqui. Tá? Então a ideia aqui é passar uma breve explanação sobre o que é sucessão e sequência numérica, para que você depois, quando eu estiver com você em sala de aula, possa tirar as suas dúvidas, caso você não entenda no decorrer desse vídeo. Tá? O vídeo tem aproximadamente aí uma meia hora, uns 40 minutos, então acho que dá tempo mais ou menos de quase uma aula. Vai anotando as coisas que são importantes, que você considera importante, e quando eu estiver presencialmente aí você pode tirar dúvida junto comigo, tá bom? Então está escrito aí na página 22, eu acredito que seja, diz assim, ó, sequência e sucessão é todo o conjunto onde consideramos todos os elementos dispostos em uma ordem. Tá? Então quando a gente fala de sequência, a gente está falando, por exemplo, né, trazendo para a nossa vida para você entender, né? Vamos imaginar que nós temos aí um livro que tem a sua sequência, né? Você tem vai lá no Netflix, vai ver uma série, você tem uma sequência, né? Então você vai lá no primeiro episódio, depois vai para o segundo, vai para o terceiro e assim sucessivamente, ok? Então, toda sequência, ela rege um princípio de ordem, não tem que existir uma ordem. Não adianta você começar no primeiro e ir lá para o 18ª série, onde você não vai entender como é que chegou aquela história, né? Então nós temos que respeitar essa ordem. E aí, nós colocamos aqui, eu coloquei alguma exemplo, né, lendo essa série que você vê naturalmente, ou quando você olha um livro, o livro tem a sua trilogia, né? Você lê o primeiro livro, depois você vê o segundo, depois você lê o terceiro. Aí você entende sua história na completude. Então, quando eu coloco aqui que nós temos disposto a respeitar uma certa ordem, eu coloquei, por exemplo, aqui os meses do ano, né? Então vai lá de janeiro, fevereiro, março e vai até dezembro. Portanto, se eu olhar para os meses do ano, eu posso dizer e afirmar que é uma sequência finita, né? Que ela tem fim. Agora, quando eu coloco lá, por exemplo, 0, 2, 4, 6 e 8, quando eu coloco dessa forma, eu também classifico essa sequência por ser uma sequência par finita, tá? Mas sabemos que o conjunto dos números naturais são elementos que vão para a sua infinidade, vai para o infinito, né? Então, aqui tem um ponto bem importante ressaltar e até relevante, é você entender que toda sequência numérica ela pode ter, inclusive, essa ordem, como eu disse, ela pode ser uma sequência finita ou como também pode ser uma sequência infinita. Isso é importante você pensar, porque nós vamos tratar nessas duas hipóteses, tá? Então eu coloquei aqui, ó, sequência numérica são aquelas cujos termos são números reais, tá? E uma sequência ela pode, como eu disse, infinita e também pode ser uma sequência finita. Eu coloquei aqui uma sequência finita. Então, por exemplo, eu coloquei lá 11, 22, 33 e 44. É uma sequência finita, né? Eu sei qual é o fim, eu sei o início e eu sei o fim. Ah, eu vou assistir uma série tal, eu sei que ela vai ter um início e vai ter um fim. Depois vai para a segunda temporada, depois vai para a terceira temporada, ok? E a gente segue uma ordem cronológica para que possa entender qual é o objetivo da série. De falar tal fato, de relatar tal situação, né? Nós precisamos ter essa ordem. Então, aqui, por ser uma sequência numérica, já não vai ser uma sequência, por exemplo, de meses do ano, ou, por exemplo, pode ser, sei lá, o alfabeto, pode ser o alfabeto grego, né? Alfabeto grego, alfabeto esse que nós estamos acostumados a pensar. Enfim, posso pensar também numa sequência onde você tem os funcionários de uma instituição, né? É finito, tem fim, tem início, tem fim. Pode ser caracterizado, por exemplo, pela idade, ou pelo peso, ou pela altura, enfim, existem várias sequências, né? Então, eu considero, então, essa sequência finita, eu tenho 4 termos nessa sequência finita. Então, eu tenho o primeiro termo, o segundo, o terceiro e o quarto termo. Por isso que eu coloquei que essa sequência aqui, por ser finita, ela tem 4 termos. E eu também posso encontrar uma sequência que é infinita. E eu vou representar essa sequência infinita por essas 3 bolinhas que nós chamamos lá na gramática de reticências.
Então, toda vez que você observar uma sequência e ela não tenha reticências, nós chamamos ela de sequência finita. E quando você tem uma sequência que é infinita, vai aparecer então essas três bolinhas dizendo que tem continuidade. Assim como você utiliza na gramática quando você quer representar que a pessoa estava falando, e aí você corta um trecho da fala dela e coloca as reticências. Ok? Então essa primeira parte é para você entender que toda sequência ela vai seguir uma ordem. Ok? E ela tem uma sequência, ela pode ser finita ou como pode ser também infinita. Então aguarda aí que eu vou apagar o quadro e a gente já volta. Beleza? Segura aí. Bem, então voltando aqui, quadro agora completo, dando sequência. Então nós falamos que uma sequência ela pode ser dada como uma determinada ordem, certo? Ela tem que ser finita ou pode ser também infinita. Eu coloquei aqui no quadro que como vamos representar então essa sequência. Então, de modo geral, os termos são consecutivos. Então, lembrando que um termo é considerado consecutivo quando eu tenho o antecessor e o sucessor. Então, por exemplo, por que 1, 2 e 3 são consecutivos? Porque se eu pego o 2, o antecessor de 2 é o 1 e o sucessor de 2 é o 3. Então, como existe uma sequência numérica, e aí eu estou considerando que cada unidade aumentada vai aumentando o número para a direita e cada unidade diminuída vai diminuindo o número para a esquerda, nós então temos uma sequência consecutiva. Tá? Então, existe a possibilidade de pensarmos que essa sequência pode ser não consecutiva? Não, ela tem que ser consecutiva. Lembrando, consecutiva é quando tem antecessor e sucessor. Vamos imaginar que eu sou o 3, antes de mim tem o 2 e depois de mim tem o 4. Tá? Então tem que ser uma sequência consecutiva. Tá? E aí a sequência numérica são indicados então por uma letra minúscula e acompanhada por um índice. Então eu coloquei aqui, ó, nós vamos começar a olhar agora com uma certa frequência que toda vez que eu estiver falando de uma sequência eu vou representar aqui por um termo, tá? Então aqui eu tenho um número, uma letra minúscula e um índice, ok? Então esse termo aqui nós chamamos de A1, a gente chama de A2, chamamos de A3, A4. Nós adotamos sempre o valor minúsculo, pode ser que seja outra letra, mas para nós aqui no médio, nós vamos considerar sempre A, tá? Porque daqui a pouco nós vamos falar de progressão aritmética e progressão geométrica. E basicamente utiliza-se essa letra minúscula como a letra A, tá? Então, quando eu estou falando de A1, eu estou tratando de o primeiro termo. Quando eu falo de A2, eu estou falando de segundo termo. Quando eu falo de A3, estou falando do terceiro termo. Quando eu falo de A4, é o quarto termo. Quando eu falo do A5, é o quinto termo, A6, sexto termo e assim sucessivamente. Tá claro, gente? Então eu também tenho o termo geral. Então o termo geral é representado por N, AN, né? Toda vez que nós falamos aqui no nosso texto, até mesmo no exercício que eu quero trazer com você daqui a pouco, do seu livro, quando ele trouxer para nós termo geral, nós estamos tratando do AN. E o N é o número do termo. Tá? Então, aqui está o termo N1, aqui está o termo N2, aqui está o termo N3 e aqui está o termo N4. Então, esse N aqui é representação de o quê? De números que têm sua conjunto natural. Tá? Então, eu quero saber do primeiro termo, quero saber o segundo, quero saber o 38º termo. Tá? Então, esse número que vai ser representado por N, ele vai ser um número natural. Então, toda vez que eu estiver relacionado o A1, eu estou falando do primeiro termo. Quando eu estiver falando do A2, do segundo termo, e assim sucessivamente. E aí eu posso representar, então, essa sequência através de uma sequência finita, como a gente acabou de dizer. Ó. Então, eu tenho o primeiro termo, tenho o segundo, tenho o terceiro e tenho o termo geral, que é o enésimo. Então, ali é uma sequência, é um padrão. Lembra que eu falei que matemática, nós estamos tratando naturalmente de padrões. Matemática é um padrão que Deus deixa para que eu possa identificar diante daquilo que Ele quer que eu faça, diante do padrão que Ele estabeleceu, eu entendo esse padrão e estabeleço isso no meu problema para encontrar a solução. Tá? Então, quando nós temos uma sequência finita, eu termino com a N, que é o termo geral, que é chamado de sequência enésima. Tá? E quando eu tenho uma sequência infinita, eu não paro somente na enésima, eu dou continuidade. Lembrando que nós falamos que a sequência ela também pode ser infinita
e aí uma sequência infinita eu vou precisar de conhecer qual o termo que ele quer que eu descubra. Ah, é o termo 100, é o termo 500, é o termo 1000, né? Eu tenho condição através do termo geral, né? Porque existe um padrão, existe uma fórmula para que eu possa encontrar os termos diante da sequência numérica que foi estabelecida para nós como padrão. Tá bom? Eu coloquei aqui um exemplo, ó. Coloquei um exemplo aqui, como que eu vou entender essa questão dos termos que foi colocado aqui. Então, por exemplo, foi colocado aqui que existe uma sucessão finita, onde eu tenho 1, 4, 7, 10 e 13. Observa que é uma sequência crescente, ok? Existe uma ordem aqui. Então, qual ordem que estabeleceu-se aqui? É isso que nós vamos trabalhar aqui nesse conteúdo, tá? Então, ele quer que nós representemos aqui os 3 primeiros atermos. Então, o primeiro termo aqui, ó, eu posso representar aqui, ó, o 1 vai ser o A1, certo? O 4 vai ser o A2 e o 3 vai ser o 7 vai ser o A3. Então, eu vou colocar aqui, ó, o A1 é o primeiro termo, o 4 é o segundo termo e o 7 é o terceiro termo. Aí eu pergunto assim, quantos termos existem nessa sequência, né? Nessa sucessão? Existem 5 termos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quem que é o A5? É o 13. Quem que é o A4? É o 10. Como ele pediu somente 3 termos ali, então fica fácil, né? Então eu estou representando aqui que esse é o primeiro termo, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto, tá? Então a quantidade de termos vai estar sempre representado por esse N aqui, ó. Ah, então esse é o número do termo. Tá bom, gente? Então segura aí que eu vou apagar mais uma vez o quadro e eu já volto. Segura aí. Bem, então quando nós temos essa sequência de termo geral, eu coloquei aqui agora, né? Como que eu vou agora olhar para um termo e conhecer então essa sequência numérica? Então eu parto do ponto que existe então uma sequência do termo geral. Que é o quê? Que é uma sucessão numérica, é uma função variável natural. Então, isso aqui que aparece no retângulo é uma função, ok? E aí eu quero que você entenda que nós não vamos ter o A0, a gente sempre vai começar com um A1, tá? Então, ela não pode ser nula, ou seja, ela não pode ser o A0 não tem. E como o resultado sempre vai ser o conjunto dos números reais. Então, lembrando que vai ser positivo, vai ser negativo, vai ser com vírgula, vai ser com fração e também com raiz, caso isso tenha no termo geral, tá? Eu coloquei aqui 2 exemplos. Ele colocou assim, ó, dado o termo geral, então isso aqui é o termo geral, tá? Eu coloquei aqui dentro de um retângulo, isso aqui é o termo geral. O que o termo geral está dizendo? Ele quer, o termo geral é n ao quadrado menos n. Essa é a minha função, como ele disse aqui, ó, função variável, tá? Então aqui é uma sucessão numérica, tá? Onde o AN aqui é considerado como termo geral. Ele quer que você obtenha, então, os 5 primeiros termos. Eu coloquei aqui, ó, ele quer que você encontre o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5, tá? Então eu vou sair daqui só para você ver que a sequência do termo geral ela é uma sucessão numérica, onde tem uma variável natural, certo? Que não pode zerar e o resultado dela sempre vai ser o conjunto dos números reais, tá? Eu vou apagar aqui parte de cima, porque como eu tenho a limitação do quadro aqui, então eu vou fazer aqui justamente para você entender como é que eu vou encontrar então essa sucessão numérica a partir do termo geral, tá? Então segura aí, ó, vou apagar aqui, depois eu posso pausar o vídeo aí, você pausa o vídeo, eu vou mandar para casa para você ver mais tranquilo, tá bom? Então tá assim, ó, ele fala o seguinte, então nós temos que o AN é igual ao N ao quadrado menos N. Então se eu jogar aqui o primeiro termo, eu estou entendendo que o N é igual a 1, portanto, eu vou ficar 1 ao quadrado menos 1, tá? Então eu estou trocando, lembra-se que o termo geral, esse n aqui corresponde a um número natural, tá? Então, como eu quero o A1, então o n é igual a 1, portanto aqui também tem n e n, eu troquei por 1. Então o A1 vai ser 1 ao quadrado dá 1 e 1 menos 1 dá 0. Então o meu A1 é 0. Aí eu vou e troco agora pelo A2. O A2. Então, mesma coisa. Se aqui é 2, então eu vou trocar aqui por 2 ao quadrado menos 2. Então vai ficar A ao quadrado é igual a 4 menos 2, então o A2 é 2. Então o meu A2 é 2. E eu vou fazendo isso sucessivamente, tá? Então, os termos que aparecem aqui, então estou dizendo que para essa sequência numérica, o primeiro termo é o 0 e o segundo número é o 2.
É o segundo termo, é o número 2. E eu vou trocar aqui, ó. Vou trocar aqui novamente, então, só para a gente aproveitar essa parte do quadro. Eu vou aproveitar aqui, ó. Então agora eu quero o A3. Vou colocar aqui o A3, então vai ficar 3 ao quadrado menos 3. Então significa que é 9 menos 3, então o A3 vai ser igual a 6. Então eu vou e coloco aqui 6. E aí eu quero o A4, lembrando que ele quer os 5 primeiros termos. Então o A4 aqui vai ficar 4 ao quadrado menos 4. Então A4 vai ficar 16, porque 4 vezes 4 dá 16 menos 4. Então A4 aqui vai ser 12. Então aqui vai ser 12. E por último, vamos ver se cabe aqui, ó. Vou fazer o A5, que ele quer que nós façamos o 5. Então vai ficar 5 ao quadrado menos 5. Então A5 vai ser 25 menos 5. Portanto, o A5 é igual a 20. Pronto, tá aí. Então tá aí a minha sequência numérica, tá? A partir então do termo geral. Então foi dado esse termo geral e ele quer que você faça os 5 primeiros termos. Então eu quero o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Tá bom? Por isso que eu fiz o quê? Substituí o valor de n aqui no termo geral, fiz a minha operação matemática normal, que eu faço isso no segundo, no Fundamental 2, né? E aí eu vou encontrando, então, os termos que ele pediu para que nós encontrássemos. Então, eu tenho aqui que o primeiro termo dessa sequência é o 0, o segundo é o 2, o terceiro é o 6, o quarto é o 12 e o quinto é o 20. A partir de quem? A partir desse termo geral. Por isso que não tem aqui uma lógica, né? Ah, para cá aumentou 2, daqui aumentou 4, daqui aumentou 6, daqui... Opa, existe, né? Tá vendo? Por isso que a gente vai chamar isso de progressão geométrica. Então, houve um aumento aqui de 2, né? Ó, somei 2 aqui, ó, dobrou, aumentou 2, daqui aumentou 4, daqui aumentou 8, daqui, aumentou 8, 6, aqui, ó, perdão, desculpa. Aumentou 2, aumentou 4, aumentou 6 e aumentou 8. Consequentemente, aumentaria o outro ali na mesma sequência. Então lembre-se que existe esse padrão, tá bom? Eu vou trazer mais um outro exemplo aí. Segura, não façam bagunça que eu já volto aí. Segura. Bem, então esse outro exemplo aqui, que eu vou utilizar aquela parte do quadro, ele me deu o termo geral e ele pergunta qual é a posição do elemento 73. Então, ele está falando assim, olha, eu quero que você mostre para mim qual é o A, N, qual é esse valor aqui, né? Qual é esse termo que está me dando o elemento 73. Por exemplo, eu podia chegar naquele exercício anterior e falar assim, qual é o termo que me dá a posição do elemento 20? Aí você encontra 5, tá? Qual é a posição do elemento 6 diante daquele termo? Ah, o 6 é o 3. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, como ele disse ali que o AN é igual a 6N menos 11, então eu vou colocar aqui o AN, que é a posição dele, eu vou colocar 73. Eu vou colocar ali 73 porque eu vou encontrar esse N aqui, ó. Então 73 é igual a 6N menos 11. Portanto, eu vou encontrar qual é o termo que representa esse número nesse termo geral. Esse é o entendimento. Então, observa que você tem a condição de calcular qual é a sequência numérica através do termo e também tem condição de me dar essa posição desse número e você encontrar o termo que corresponde a esse número. Tá? Por exemplo, quando eu falei, se eu quero a posição do elemento 20, eu coloco na fórmula anterior e vou encontrar 5. No termo geral anterior, se eu quero o 6, eu vou encontrar o 3. Então, eu estou procurando aqui, ó, com 73, qual é o termo que é? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma equação de primeiro grau. Ó. 73 vem para cá, vai somar, né? Então, eu pego isso aqui, jogo para cá mais, que é igual a 6n. Então, 73 mais 11 dá 84, que é igual a 6n. Então, 84 dividido por 6 é igual a n, portanto, n é igual a 14. Então, o A14, pronto, agora eu sei, ó, o A14 vale 73, tá? É isso que ele quer que nós encontremos. Então, qual é o termo para essa... quando eu colocar aqui o 14, eu vou encontrar o número 73. Então, você tem essas duas possibilidades. Ou ele te dá o termo para você encontrar
o termo, né, que ele quer, o A1, o A2, o A3, ou ele te dá a sequência que vai chegar nesse número para você observar qual é o termo dentro desse termo geral que corresponde ao número 73, é o 14. Tá? Então, tem essas duas possibilidades para você avaliar quando estudar um pouco sobre sequência numérica, tá bom? Mais uma vez, segura aí que eu já volto. E aí, a última parte que eu quero falar com vocês, desse breve vídeo aí, deve estar aí mais ou menos uma meia hora, é sobre a sucessão por recorrência. Então, a gente está falando isso lá na página, está falando na página 21 e 20 do seu livro, tá? Então, aparece lá a sucessão por recorrência. A sucessão por recorrência, ele fala justamente isso aqui, ó. Uma sequência numérica costuma, então, às vezes, voltou aqui assim, às vezes, por uma lei da recorrência que permite obter um dos demais termos recorrendo ao termo anterior. Então, lembra-se que quando você tem uma sequência numérica, você tem o antecessor e você tem o sucessor. Então, no início do vídeo eu falei que existe então uma sequência onde existe a sequência consecutiva. Então, muitas vezes, uma sucessão, quando ela se torna recorrente, é que eu vou precisar do antecessor, né? de um termo anterior para que eu possa encontrar a sequência, sendo ela, por exemplo, nesse meu exemplo aqui, infinita. Então, por exemplo, eu já estou dando para nós aqui o A1, para vocês. Então, eu estou dando o A1. Então, o A1 eu já tenho. Ele quer que você encontre os 4 primeiros termos da sucessão numérica infinita. Então, por isso que ele colocou os 4, né? Porque ele não quer mais, porque é infinito. Então, eu não consigo encontrar o fim. E ele quer os 4 primeiros. E ele te deu o A1. Então, o A1 aqui, ó, eu já tenho. Então, eu vou precisar desse A1 para descobrir quanto que vale o A2, quanto que vale o A3, o A4. Se ele não me desse esse A1, ele não colocaria como sucessão recorrente, porque sem esse 1 aí, sem o A1, eu não consigo encontrar o 2. Lembrando, é sempre uma sequência numérica e não tem o A0, é sempre o A1. O A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo termo, o A3 é o terceiro termo, e assim sucessivamente. Então, como ele me deu aqui o A1, então, para que eu venha encontrar o A2, eu vou colocar o 1 aqui, né? Porque aqui eu quero o 1, né? Porque, por exemplo, eu quero o A2, então eu vou colocar o quê? Vou colocar o 1 mais 1. Portanto, eu vou colocar 3 que multiplica o A1, certo? Mais 2, certo? Ó, eu coloquei 1, por que você colocou 1? Porque o 1 mais 1 dá o 2. E eu vou precisar de quem? Do A1. Quem que é o A1? É o menos 1. Então eu vou colocar lá. Menos 1 mais 2. Tá vendo? Ah, então significa que o A3 você vai colocar 2 aqui, porque 2 mais 1 dá 3, então o fato de ter colocado 2 aqui, eu vou precisar do A2. É isso que é sequência numérica recorrente. Tá? Se eu não tivesse o A1, eu não teria condição de encontrar o A2. Então por que você colocou o 1 aqui? Porque como eu tenho o termo geral, está dizendo que é N mais 1, e o A1 eu já tenho, então se eu coloco 1 aqui, vai ficar 1 mais 1 dá 2, não é? 1 mais 1 dá 2. E o mesmo N que está aqui, não o mesmo N que está aqui, então eu coloquei o 1 justamente porque 1 eu conheço. Então eu representei que o A1 vale menos 1. Então o A2 vale quanto? Menos 3 com mais 2, então o A2 vale menos 1. Pronto, encontrei aqui o A2 valendo menos 1. E aí, eu quero encontrar, como são 4, né? Eu vou encontrar o terceiro aqui, ó. Então, eu tenho o AN mais 1, que é igual ao quê? 3AN mais 2. Como eu quero encontrar o A3, então eu vou substituir isso aqui por 2. Por quê? Porque 2 mais 1 fecha o 3. 2 mais 1 não é 3? Então eu vou achar o A3. Portanto, eu vou pegar. Quanto que vale o A2? Ah, o A2 vale menos 1. Então eu vou substituir por menos 1 mais 2. Portanto, o A3 também vale menos 1. Então o A3 menos 1. Fechou? E aí, como ele quer que você encontre 4 termos, né? Então eu tenho o primeiro, eu tenho o segundo, eu tenho o terceiro e vou encontrar o quarto aqui, ó. E vou colocar quem aqui, ó? É o 3 mais 1, que é igual a 3. A3 mais 2. 3 mais 1 dá 4? A4 é igual
A3 que multiplica menos 1. Por que menos 1? Porque o A3 vale menos 1, por isso que eu substituí por menos 1, mais 2. Então, o A4 vai ser igual a menos 1. Então, está lá, A4 é igual a menos 1. Então, essa sucessão aqui, ela é uma sucessão constante. Então, qualquer termo que eu venha progredi-lo, ele vai dar o mesmo valor, porque a gente chama isso de sucessão numérica constante, tá? Então, essa é a forma de como nós vamos encontrar a situação, né, diante de uma sequência numérica ou sucessão, sequência numérica ou sucessão, sendo ela finita, ela pode ser infinita, ela pode ter o seu termo geral, e o termo geral é constituído de A1, A2, A3, A4, AN, né, que é a enésima parte, e nós temos que cada termo desse tem o primeiro termo, corresponde ao A1, o segundo termo corresponde ao A2 e assim sucessivamente, ok? Na aula, eu vou continuar, que eu tenho que falar sobre a soma dos termos, que nesse vídeo vai ficar muito grande, e aí, na próxima vez que eu estiver na sala junto com vocês, aí vamos resolver o exercício do livro. Tá bom? Espero que você tenha entendido e a gente se encontra na sala. Beleza, gente? Valeu, um abraço!